Olá, meus amores, estou aqui de volta. E aí, gostaram dos vídeos? Então, a gente deu aí, né, uma adiantada nesse conteúdo, tá? Nesse capítulo 3 que é Direito à Terra, tá certo? Vocês assistiram aí dois vídeos, um vídeo curtinho de 8 minutos e o outro vídeo de 11 minutos, acredito eu. E agora vocês vão assistir o meu vídeo, porque vocês irão fazer a atividade de ficha comigo, tá bom? Só que antes eu vou fazer um pequeno resumo aqui de tudo que a gente foi trabalhado, tá? Tudo que a gente aprendeu, do que a gente viu nesse decorrer do conteúdo do capítulo 3, tá bom? Então vamos lá, direito à terra, né? Vocês viram que existe posse e propriedade. Então vocês viram a diferença, tá? Entre o que é posse e o que é propriedade. Então tá até aqui na página 242, quem quiser aí me acompanhar, peguem aí seus livros. E a gente viu que uma pessoa que é propriedade de uma terra ou de um imóvel, ela pode vender, ela pode alugar, ela pode transferir ou doar os seus bens, tá? E essa pessoa, ela se tem um documento garantindo aí que aquela propriedade é dela, tá certo? E posse, tá? É uma pessoa possuidora daquela terra ou daquele imóvel. Então ali ele pode morar, ele pode montar alguma loja, ele pode fazer alguma festa, algum evento, tá certo? Porém, ela não possui propriedade daquele bem. Por quê? Porque não tem documento garantindo isso, tá certo? O documento, quem tem é do proprietário, que alugou para ele, tá bom? Então, vocês viram, né, essa diferença. E aqui na página 243, tem uma historinha, mais ou menos, para que vocês pudessem entender um pouquinho mais sobre isso, tá? E no vídeo que vocês viram, né, no primeiro vídeo, foi posse e propriedade de terras na história do Brasil. Então, vocês viram que, apesar dos índios terem sido os primeiros habitantes do Brasil, a colônia portuguesa, eles consideravam de que aquela terra que era dos índios pertenciam a ele, ou seja, pertenciam à coroa portuguesa, tá? Ou seja, o reino de Portugal, que era o governo deles, tá? Então, e aí? Como era que funcionava essa distribuição dessas terras nesse período onde os portugueses passaram a ser proprietários da terra dos indígenas? Então, o que eles faziam, né? Então, aqui fala que eles, a partir do ano de 1548, né, por meio do governo geral, que era o reino de Portugal, eles tiveram aí essa distribuição botando pessoas para ocupar. E assim, essas pessoas faziam o quê? Moravam, plantavam e faziam outras atividades naquelas terras. Então, eles passavam a ter a posse, porque o proprietário, que era o reino de Portugal, eles doavam, eles cediam ali aquelas terras para que aquele morador, aquele povo, né, que eram os portugueses, pudessem ali morar e explorar aquela terra. E vale ressaltar aqui uma coisa que é bem importante que vocês viram lá no vídeo, que o uso dessas terras foi comprovado, né? Fosse comprovado que era doada ao morador, tá? E como uma terra sesmaria. Então, o que é isso, sesmaria? O que significa isso? É que a coroa portuguesa, ela tinha a propriedade daquelas terras, ela estava dando posse a determinada pessoa, e essa pessoa, ela podia doar uma parte daquela terra para outra pessoa. Então, isso se chamava sesmaria. É bem interessante. E aqui embaixo, né, tem um exemplo aqui de um desenho que dá para realmente entender. Então, o rei de Portugal, tá, que ele era da coroa do reino de Portugal, ele era o governo, né? Ele dava essas terras, ele doava aí essas terras para quem? Através do governo geral. Então, no caso, ele não trabalhava sozinho. O rei de Portugal, junto com o governo geral, eles se uniam e estabelecia esse decreto onde ele fazia a distribuição dessas terras, que eram chamadas de Seis-Maria, para alguns portugueses. E esses portugueses, eles poderiam distribuir essas terras, que eram chamadas Seis-Maria,
podiam distribuir um pedacinho daquela terra para outras pessoas, até mesmo, acho que pessoas da própria família, para poder usufruir daquela terra morando, né, explorando e também fazendo aí suas plantações, né, de agricultura, agropecuária, criando gados. E essas distribuições de terra estabelecida pela coroa portuguesa respeitava as terras que pertenciam aos índios antes da chegada dos portugueses. Será que eram respeitados? Lógico que não, né? E será que os indígenas poderiam opinar sobre esse assunto? Muito menos, muito menos. Eles não tinham, na verdade, direito a nada, não tinham direito à própria terra. Imagina de optar se eles aceitavam ou não essa situação. E no outro vídeo, vocês viram as terras indígenas. E aqui é bastante interessante o que se fala aqui, é que a terra dos indígenas, né, eles passaram a não adquirir mais esse direito. Então, com a Constituição de 1988, foi aí garantido para eles que eles teriam, sim, posse das suas terras. Esse documento determinava isso, que os indígenas eles passaram a ser os primeiros e naturais senhores daquelas terras, tá? Então, com isso, essas terras eles acabaram pertencendo ao governo federal que representava juridicamente o Brasil. Então, como esse governo federal passou a ter representar, né, direito a essas terras, eles acabaram sendo o proprietário dessas terras, que se chamava Propriedade União. Por quê? Porque essas terras começou a pertencer ao governo federal, que esse governo federal, ele representava o Brasil juridicamente. Então, o governo federal, ele deu acesso aos indígenas, dando assim a sua posse, porque eles foram determinados em ser os donos naturais daquela terra, tá certo? Então, na Constituição de 1989, foi estabelecido nesse ano aqui, ó, 5 de outubro de 1993, que isso foi o prazo para que os indígenas pudessem ter suas terras demarcadas, ou seja, que passassem a ser deles. Cada tribo, cada povo indígena teria aí o direito de suas terras de volta. Só que não foi obedecido esse prazo. E até hoje existem alguns povos indígenas que estão lutando, né, pela demarcação de suas terras. Uns conseguiram, mas outros ainda não. E com isso, as terras que ainda não foram demarcadas, muitas pessoas vão lá e invadem aquelas terras. Então, quais são essas pessoas? Madeireiras, garimpeiros, e acaba causando conflito entre eles e os indígenas. Então, isso é bastante complicado, né? Então, vamos lá, meus amores. Vamos agora, tá? Vocês irão fazer na tarefa de classe, tá certo? A página 129, ok? Então, vamos lá. Leia a letra da música a seguir. Depois, com base nela, responda as seguintes questões da página 130. Então, Sonho Imigrante. Essa música é da letra de Milton Nascimento. E a gente vai ler agora. Nós iremos ler. Acompanhem comigo. A terra do sonho é distante e seu nome é Brasil. Plantarei a minha vida debaixo de seu anil. Minha Itália, Alemanha, minha Espanha, Portugal. Talvez nunca mais eu veja minha terra natal. Aqui sou povo sofrido, lá eu serei fazendeiro. Terei gado, terei sonho. O mar de lá é tão lindo, natureza generosa, que faz nascer sem espinho o milagre da rosa. O frio não é muito frio, nem calor é muito quente. E falam que quem lá vive é maravilha da gente. Então, isso é um sonho imigrante, né? Pessoas que veio do seu país para morar em outro país estranho, para poder ter uma vida mais digna, ter uma vida mais com mais condições, né? Então, vamos lá. Aqui tem A, B, C e D. Então, a letra da música representa qual processo ocorrido na história do Brasil? O que é que representa? Se diz que é um sonho imigrante, então representa um processo de quê? De migração europeia no Brasil, né? O povo europeu vindo para o território brasileiro.
Então, na letra B, quais as terras natais dos imigrantes citados na música? Então, a gente vê que tem alguns países, que vocês vão lá agora e vão responder, tá bom? Vamos lá. Na letra C, de acordo com a música, por que os imigrantes vieram ao Brasil? E aí, o que a música menciona? Então, é a dificuldade da Europa, tá? E a esperança de uma vida melhor, né? Então, o sonho imigrante era esse, tá? Então, letra D. Muitos imigrantes vieram para o Brasil viver em colônias. O que eram as colônias? Então, eram terras, né? As colônias eram terras que o governo cedia aos imigrantes, tá? Para que eles pudessem o quê? Cultivar e ocupar, fazendo assim a sua moradia, tá? No território aí brasileiro, tá bom? Então é isso. Então vocês vão aí respondendo, tá certo? Para que possamos aí concluir a nossa aula de hoje, tá bom? Então, se vocês quiserem aí, vocês voltem aí esse vídeo para vocês obterem aí a resposta das questões, tá bom? Então, vamos lá. Tchau, meus amores. Até a próxima aula.